bom dia, como você está? Eu espero que você esteja muito bem mesmo, que a paz que excede todo entendimento humano esteja guardando, envolvendo a sua mente, o seu coração e que esteja guardado em Cristo. Nós estamos aqui nessa terça-feira chuvosa. Sim, uma terça-feira chuvosa. Faz-se necessário que venha chover. Porque independente de que eu não sou apaixonada pela chuva, mas respeito aquilo a qual o Senhor sabe que é necessário para a terra. Independente de gostarmos ou não gostarmos, é necessário que chova, porque a terra precisa ser molhada, né? Os agricultores precisam, né, da chuva e nós precisamos do alimento. Então Deus é extremamente sábio quando Ele manda chuva. E aí, gostemos ou não, há uma necessidade. E o Senhor, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para participarmos juntos desse segundo pilar. Ontem nós falamos sobre o primeiro pilar, que foi o pilar da gratidão. Como eu disse ontem, o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse estar falando com vocês aquilo que Ele ministrou no meu coração, acerca de pilares. Sim, pilares. Existem pilares na vida para nós alcançarmos várias coisas. E dessa vez o Senhor falou ao meu coração, transmite ao povo pilares que trazem o retorno. A Bíblia vai dizer que tudo que eu plantar, independente de quem eu seja, como eu disse ontem, seja um pastor, seja um padre, seja um espírita, seja do candomblé, seja criança, seja adulto, seja lá quem for, tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E não adianta saber pregar, não adianta saber louvar, não adianta ser dizimista, não adianta. Se você plantar, você vai colher. André, mas eu sou dizimista e estou endividado. Mas aí cabe a você uma reflexão. Por que você está endividado? Por quê? Se você está respaldado na palavra do Senhor, que me diz que quando eu sou dizimista, porque eu tenho que ser dizimista, a Bíblia me diz, e eu fico olhando, irmãos, que às vezes está tão claro lá na Bíblia, né? E o povo quer achar uma coisinha ou outra para se respaldar. Enfim, não entregue seu dízimo, né? Faça como você quiser. Mas a Bíblia me diz que eu tenho que ser dizimista. E o que é 10%? O que são 10% daquilo que eu recebo? Deus me dá tão mais. Deus me dá tão mais. Deus nos dá tão mais, tão mais, tão mais. E Ele pede só 10%. Mas enfim, isso é pauta para outra live. Voltando, então eu reflito, eu sou dizimista, sou ofertante fiel e tal, e tô endividado. Já parou para pensar o quanto você está gastando com lanche? Já parou para pensar o quanto você está gastando com roupa? Porque uma coisa é você ser dizimista e a palavra me garante que quando eu sou dizimista, o Senhor repreende da minha vida o devorador, migrador, destruidor. E Ele me diz o seguinte, clama a mim, pode fazer prova de mim, porque quando você for dizimista fiel, pode fazer prova de mim, porque eu vou abrir as comportas do céu e eu vou derramar sobre você uma bênção tal. Mas aí cabe a mim refletir. Sabe por quê? Porque hoje em dia tá muito fácil. E o povo tá acostumado com isso. Eu estava falando esses dias com o Sérgio, que é o meu massoterapeuta, maravilhoso por sinal. E a gente sempre, durante as sessões, a gente conversa sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as nossas vidas, é o nosso papo. Né? E uma das coisas que a gente estava conversando era sobre isso. As pessoas, elas estão já habituadas a jogarem a culpa no demônio, a tudo aquilo que elas fazem de errado, tudo daquilo que dá errado na vida delas é culpa do diabo, é culpa do demônio. E às vezes não é. Ou às vezes o próprio demônio está sendo a pessoa. Eu já ouvi uma pregação sobre isso. Às vezes o próprio demônio está sendo a pessoa. Porque nem tudo que acontece na minha vida eu posso dizer que é culpa do diabo. Nem tudo que acontece na minha vida eu posso dizer que é culpa de demônio. Não, às vezes sou eu mesmo que cavo com as minhas próprias mãos. E cabe a nós sermos dignos de reconhecer, realmente eu errei. Realmente eu fiz errado e agora eu estou colhendo aquilo que eu plantei. E posso te falar uma coisa por experiência própria? Deus não vai te tirar. Não vai te tirar da situação a qual você plantou. Ele não vai. Sabe por quê? Porque ele seria injusto e ele não cumpriria a palavra dele. A palavra dele
tem que ser cumprida, e a palavra dele me diz que tudo que eu plantar eu vou colher. Seja isso bom ou mal. E eu fico com aquilo que o pastor Josemar Ramos uma vez disse, que ele falou bem assim, que tudo que nós estamos colhendo nesse ano agora, significa que mais ou menos nós plantamos isso há 10 anos atrás. Então eu, Andréia, né? Com certeza estou colhendo coisas boas agora. Coisas boas não, perdão, coisas ruins agora que eu não gostaria de estar colhendo, mas que eu tenho consciência de que eu plantei há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. E eu estou colhendo. Então cabe a mim refletir, ser sábia e dizer, não, a partir de hoje, a partir dessa consciência que eu tenho, eu vou sim fazer uma boa plantação para que daqui a 5, 10 anos, 3 anos, eu colha uma coisa boa. Faz sentido? É lógico isso. É lógico, é a matemática de Deus, e a matemática de Deus é perfeita. Então cabe a mim não colocar a culpa em demônio, a culpa em diabo, porque nem tudo é culpa de demônio, nem tudo é culpa de diabo. Às vezes a culpa é nossa mesmo, e eu te garanto que às vezes, a maioria das vezes, a culpa é nossa mesmo. E a gente quer acarretar, a gente quer delegar, porque é muito difícil, né? A gente reconhecer o erro, então a gente quer acarretar ao diabo. Ah, eu traí a minha esposa, agora ela separou de mim, né? E agora eu tô na rua da amargura e a culpa foi do diabo. Será que a culpa foi do diabo? Será que a culpa foi do diabo? Será que você não deixou de vigiar desde lá do início, quando você visualizou aquela mulher, quando você visualizou aquele homem e você começou a imaginar, começou a almejar alguma coisa? Que uma coisa é, passa um homem bonito na rua, é impossível você não olhar. Passa uma mulher bonita na rua, é impossível o meu marido não olhar. Mas uma outra coisa é eu continuar olhando. Uma outra coisa é eu continuar imaginando coisas e continuar alimentando o que não tem que ser alimentado. Olhou, bonito, tá, acabou. Foi. Agora, se eu começo a alimentar, se eu começo a imaginar, ó, e aí chega lá a concretizar uma traição, aí foi culpa do diabo? Claro que não. Para! Você permitiu lá atrás, desde aquele olhar, você permitiu ser alimentado por isso, conhecendo a palavra, e sim concretizou de repente uma traição. E aí sim você agora está na rua da amargura, e agora sim você está colhendo aquilo que você plantou. Mas foi culpa do diabo? Não. É claro que tem os dedinhos dele por trás? Tem. E sempre vai ter, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E a Bíblia é tão clara. Ontem eu estava conversando com meu esposo e a gente estava ouvindo Thales Roberto e lá diz no louvor, né, que tudo é tão simples, a gente que complica, e é verdade. Tudo é tão simples, mas aí eu quero jogar a culpa no diabo. Eu não quero assumir a minha culpa, né? Então a Bíblia me diz que tudo, sem exceção, que eu plantar eu vou colher. Então se eu começo a plantar um olhar para o marido do outro, o esposo do outro, da outra, se eu começo a alimentar aquilo, né? Daqui a pouco você começa a sonhar, daqui a pouco, né? Você já está imaginando coisas, daqui a pouco você já está comparando com seu marido, daqui a pouco seu marido é terrível, até se concretizar. Teve dedo dele? Óbvio que teve dedo dele, mas quem permitiu você, ser humano consciente, conhecedor da palavra, foi você que permitiu chegar ao ponto que chegou. Então vigiemos, porque a Bíblia vai ser enfática em dizer que tudo que eu plantar eu vou colher. Ponto. E ontem nós estávamos falando, se você não assistiu, assista a live de ontem. A live de ontem nós falamos sobre gratidão, o poder da gratidão e a lei do retorno baseado na gratidão. E como eu falei com vocês, o Senhor ele me deu 7 pilares que ele deseja que seja tratado com vocês. Ontem eu falei sobre o pilar da gratidão e hoje eu vou falar sobre o pilar da empatia. Palavra bonita, né? Empatia. Nós, professores de língua portuguesa, então amamos. Empatia. Essa palavra, ela vem sido utilizada, né, desde alguns anos atrás. Só que eu percebo, eu vou falar no âmbito onde eu estou, né? Eu não posso falar com relação
ao judiciário, eu não posso falar com relação aos médicos, eu vou falar no âmbito onde eu estou, aonde eu estou inserida. Eu percebo principalmente nas escolas que muito se fala, muito se prega, né, sobre empatia, mas pouco se vive a empatia. E isso eu percebo também no meio do povo de Deus. Né? É estranho dizer, mas e quando eu falo povo de Deus, eu me insiro, tá? Eu nunca me tiro disso porque eu sou povo de Deus, então quando eu falo do povo de Deus, eu estou me inserido. E às vezes a gente fala tanto, a gente proclama tanto, é tão lindo de falar, é tão lindo de se ouvir dizer, né? Na escola dominical, nas pregações, é lindo dizer. Nós estamos falando na igreja sobre o Espírito Santo. Excelente revista. Eu fiquei pensando, acho que eu vou fazer até um quadro dessa revista de tão maravilhoso que tá. E aí falamos do fruto do Espírito Santo, né? Agora nós estamos falando dos dons ministeriais. E assim, é muito lindo você ouvir. Mas a prática é diferente. E principalmente quando você ouve um irmão citando uma experiência ou uma prática, uma teoria, mas não vive. Né? E tá muito comum isso, da gente falar e a gente não viver, da gente falar e a gente não viver. E queridos, não adianta, porque olha só, a Bíblia vai me dizer que eu estou rodeada por uma grande testemunha. Grande testemunha. E a todo momento, ontem mesmo eu fui questionada de uma situação, e eu virei para essa pessoa e eu falei bem assim, olha só, deixa eu te falar. Porque eu tenho um Instagram, né, que é Provérbios 14:1, que fala sobre a mulher sábia, e eu dou dicas que dão certo no meu casamento. Tá? Eu estou falando do meu casamento, são dicas simples que você pode adotar no seu casamento e dar certo. E aí essa pessoa que não convive dentro da minha casa, não vive dentro da minha casa, mas talvez me julgue, né, pela minha forma de ser, ou deduza como eu ajo com meu esposo, né, sei lá o que, não me interessa. Mas aí essa pessoa veio e falou assim, mas é muito fácil ir lá para o Instagram e colocar isso, não viver. Eu falei, você está dentro da minha casa? Não está dentro da minha casa. Tudo que eu ponho lá é porque eu vivo. E se eu não coloquei, é porque eu não vivo. Entendeu? Então eu não vou colocar jamais alguma coisa lá que eu não vivo. Por quê? Porque eu estou cercada de uma grande testemunha e principalmente espiritualmente falando. Eu tenho anjos, eu tenho demônios que estão como uma grande testemunha mesmo dizendo. E é óbvio que a minha consciência me diria, ou o Espírito Santo me diria, André, você não está vivendo isso não. André, você está pregando isso, mas não está vivendo. Entendeu? Então assim, eu não vou jamais falar alguma coisa ali que eu não vivo. Por quê? Porque eu estou rodeado de uma grande testemunha. E também na terra. E não se engane você, não se engane eu, que nós não estamos sendo vigiados 25 horas. E a hora que eu não agir de acordo com aquilo que eu falo, vai sim ter gente para jogar na cara, vai sim ter gente usada pelo cão, seja lá pelo que for, para falar assim, não, você não age assim não. E esteja você respaldado em Cristo e na seu posicionamento, de que verdadeiramente você vive aquilo que você prega. E aí, voltando na empatia, o que eu percebo? É muito lindo de falar, mas é pouco visto de viver. Né? E quando eu estava me arrumando pra live, eu falei, bom, hoje eu vou colocar um brinquinho amarelo, uma faixa amarela, né? Ontem eu tava de faixa vermelha, e automaticamente eu fiquei pensando, meu Deus, empatia, e aonde o Senhor me levou? Setembro Amarelo. E eu falei, legal, vou colocar então uma blusa amarela, vou ficar toda amarela, e vou também, né, apresentar-me com a canequinha que a Jo me deu, maravilhosa, e vou me apresentar então toda de amarelo e vamos falar de Setembro Amarelo também. Que é coisa melhor do que falar de Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio e empatia, tudo casa, né? Mas voltando à empatia, então é muito fácil eu falar. Vamos ser empático, empatia, tem que ter empatia e não viver empatia. E sabe o que eu percebo, gente? Cada vez mais está se aproximando a volta de Cristo, e como as pessoas têm sido hipócritas. Como as pessoas têm sido fariseus mesmo. Como as pessoas estão sendo descaradas mesmo dentro da casa do Senhor. E eu nem digo, quando eu falo dentro da casa do Senhor, é porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então eu estou falando do povo de Deus, porque o povo de Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Né? É óbvio.
E aí, quando me vem à mente empatia, o que o Senhor me diz, ou melhor, perdão, o que o Aurélio me diz sobre empatia? Empatia vai ser a capacidade de eu sentir o que o outro sente. Ele tem várias descrições, mas eu vou pegar essa daí. Então, é a capacidade de eu sentir o que o outro sente. Beleza? Mas será que eu estou sentindo o que o outro sente? Será que eu estou compartilhando da dor do meu irmão, da alegria do meu irmão? Será que eu estou feliz com as vitórias dele? Será que eu estou triste realmente? Porque uma coisa é eu falar que eu estou triste com a sua derrota no seu casamento, que eu estou triste porque você está passando uma situação difícil no casamento, e outra coisa é realmente eu estar triste com aquilo. Será que eu estou compartilhando da sua dor? Será que eu estou tendo a capacidade de sentir a tua dor? Fica aí a reflexão sobre empatia. E aí, nada melhor, nada ninguém, nada mais apropriado do que falar de Deus sobre a empatia. Quer ser mais empático do que Deus, do que Cristo, do que o Espírito Santo? Não tem. Eu comecei a ler esse livro, indico para vocês, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não tem ser mais empático. E foi o exemplo dele que ficou para nós, e é o exemplo dele que nós temos que seguir quando se trata de empatia. Fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu não vou ser hipócrita de dizer para vocês. É fácil amar aquele que te fere? É fácil amar aquele que te denigre, tenta denigrir sua imagem? É fácil amar aquele homem que às vezes, altera a voz com você? É fácil? É fácil amar aquele vizinho que implica com você? Graças a Deus não tenho. Louvo a Deus pela visita de todos os meus vizinhos. Não tem problema com o vizinho. Graças a Deus. Deve ser um inferno ter problema com o vizinho. Mas é fácil amar? Amar. O Senhor não fala assim, seja apaixonado pelo seu próximo. Ele fala amar. Não é fácil. Mas o Senhor deixou como um mandamento. E quando ele deixou como mandamento, ele deixou um excelente exemplo, que foi Cristo. Então a Bíblia vai me dizer, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu único filho para morrer por nós. Eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar. E não me pergunte se eu faria, porque não vou te responder. Nem com o Duque, eu vou te ser sincera, eu já pensei nessa situação com o Duque. Eu falei, ai Jesus, prefiro não te responder. Mas o Senhor deu. O Senhor foi empático, o Senhor foi exemplo de empatia. Ele deu seu único filho para morrer por nós. E o Senhor, ele diz para nós na sua palavra. Eu separei 2 versículos para nós estarmos falando sobre eles. Então o Senhor me diz, exemplo de empatia tremenda. Ele deu o único filho, o único filho. Nós não temos filho biológico, e eu não consigo imaginar a dor que deve ser você perder um filho. Não consigo. Não consigo. E eu pude vivenciar um pouco, e de lembrar, eu me emociona mesmo, quando meu cunhado perdeu o filho dele. Foi muito trágico. Era o único filho, né? Ele tem mais filhas, mas o único filho. E ele foi assassinado. E quando eu orava por ele, eu ainda oro por ele, mas eu orava, quando foi muito perto da morte, eu orava por ele. E aqui, que trem estranho. Eu chorava de soluçar. Porque eu não vou te dizer que eu sentia a dor dele, mas eu sentia uma dor tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E eu ficava pensando, meu Deus, o que esse homem está sentindo? Quando eu vi o meu cunhado se jogando no caixão e chorando a morte do filho. Não vou a velório, não gosto de velório, mas nesse eu fui, óbvio, por ser filho do meu cunhado. E eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar.
Eu não consigo imaginar nem a morte do Duque, eu vou pensar em morte de filho. Deve ser uma dor terrível. Mas o nosso Deus entregou o único filho dele, por amor a mim e a você, para que sejamos salvos, para que venhamos a desfrutar do melhor dessa terra, para que venhamos a morar no céu. E queridos, como o povo está esquecendo do céu, como o povo está esquecendo da eternidade, como o povo está esquecendo que Jesus está voltando. O povo está vivendo como se nada fosse acontecer. Se fosse morrer e virar pó, purpurino, seja lá o que for. Como se não tivesse uma bússola, que é que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que diz que o Senhor vai voltar, que haverá um julgamento e que só tem 2 caminhos, céu ou inferno. Domingo na escola dominical eu falei com a irmã Wanda, Wanda, eu estou orando e pedindo ao Senhor, Senhor, o que for para tirar de mim, arrancar de mim, me fala, Espírito Santo, que eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Porque Wanda, se o calor tá desse jeito aqui, ela até riu. Imagina o inferno, Wanda. Eternamente queimando, eternamente sofrendo, eternamente ranger de dentes. Mas o povo tá vivendo como se nada fosse acontecer. E nós vamos dar conta de tudo que fizermos nessa terra. Eu tenho consciência disso. Mas louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que nos perdoa. Nós estamos no tempo da graça. Eu posso me arrepender, eu posso pedir perdão para o próximo. Devo, né, quando erro. Louvado seja Deus por isso. E o Senhor quer me levar para o céu. E eu vou em nome de Jesus. Acredite você ou não. O Senhor já pagou um alto preço na cruz do Calvário. E eu não vou ficar aqui, não vou para o inferno mesmo. Fácil? Claro que não. Amar o próximo nem sempre é fácil. Mas, queridos, um tempo atrás eu falei com a minha sogra. A minha sogra, ela levantou uma colocação acerca do próximo, né? E eu falei com ela assim, sogra, você amar, você sabia, sogra, que você às vezes não viver com a pessoa é uma forma de demonstrar amor? Falei com ela. Sabe por quê? Porque às vezes você vai viver ali com a pessoa, vai viver em atrito, entendeu? Por mais que você ore, por mais que você busque, e não tem. Às vezes a pessoa não quer, gente, relacionamento com você. Você vai fazer o quê? Você vai ficar mendigando? Você é filho de Deus, você não tem que ficar mendigando também amor de ninguém, atenção de ninguém. Não! Já basta as feridas de rejeição que vem desde a infância. Que é isso? Então, às vezes, um distanciamento é um sinônimo de amor para com aquela pessoa. É um sinônimo de respeito. Deu para entender? E eu falei com ela assim, sogra, às vezes, um distanciamento da pessoa é uma forma de demonstrar amor. E aí eu citei, né, para com ela, eu falei assim, sogra, o seu ex-marido, vamos lá, o seu ex-marido, você o odeia? Ela falou, não. Mas você quer viver com ele? Cotidiano ali com ele? Não. E aí? Deu pra entender? Separaram. Ó, vida que segue. Você odeia esse homem? Não, eu não odeio. Mas precisa viver junto? Pra viver o amor? Não. Foi um relacionamento, não deu certo. Vida que segue. Respeito e ó, tchau. Mas amar. O Senhor manda eu amar. Fácil não é. Não vem me dizer que é, porque isso é hipocrisia. A pessoa te traiu, a pessoa, né, fez e aconteceu e, eu vou viver junto, perdoei. Pra mim isso aí é um outro termo, entendeu? Mas o Senhor me diz que eu tenho que ser empático, a Bíblia me diz sobre isso, ser empático. E o Senhor me dá a maior demonstração do mundo sobre empatia. Então ele entrega o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por mim. E eu separei 2 versículos para falar acerca da empatia. Então a empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente.
Ponto. E o Senhor me dá o exemplo em João 3,16, que ele deu o seu único filho para morrer por nós. Exemplo extremo de empatia. Já parou para pensar se você faria isso? Como eu falei, eu prefiro nem responder, que o mundo espiritual está aí ouvindo. E aí eu separei 2 versículos. Um versículo está em Romanos 15, 12, 15 diz o seguinte: alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que a gente está sendo empático e chorando com quem está chorando e se alegrando com quem está se alegrando? Ou será que estamos vivendo uma hipocrisia gospel? Já parou para pensar? Porque é muito fácil eu falar, vamos fazer, vamos evangelizar, vamos, o povo está precisando de comida, o povo está precisando ouvir falar do Senhor. Mas aí quando, tem visita, vamos marcar visita, ninguém vai, ninguém pode. Tá todo mundo muito ocupado, e realmente tá. Todo mundo tá ocupado, falei isso ontem com um ex-aluno meu, que é da nossa igreja. André, todo mundo está muito ocupado, todo mundo está trabalhando muito. Quem já tem uma renda segura como eu tenho, meu esposo tem, mas todo mundo está correndo atrás de mais. Assim como meu esposo é funcionário público, mas ele trabalha com aplicativo. Assim como eu sou funcionária pública, mas eu já estou pensando em outra renda. E nem filho biológico temos. Mas o Duque, nosso filho biológico, né, dá um gastinho pra gente. Então, queridos, todo mundo, quando você for abrir a boca para falar assim, eu tô ocupado, eu tô na correria, todo mundo, querido, tá. Você não é a única cocada, você não é a única Coca-Cola do deserto que está ocupada, que está correndo atrás de seus objetivos, que está cansado. Não é, você não é a única. Todo mundo está correndo, todo mundo. Mas aí daí a dar desculpa para não fazer é outro termo. Daí eu dar lugar à preguiça para não fazer é outro termo que eu tenho que utilizar. Não, eu tô cansado, eu tô na correria. Aqui, não cola não. Então aí surge uma visita, ninguém pode ir. Vamos evangelizar? Ninguém pode ir. Vamos no hospital? Ninguém pode ir, tá todo mundo ocupado. Mas pregar sobre a empatia, todo mundo quer pregar. Lindo, lindo. Uma vez eu estava vendo uma pessoa pregando e ela estava pregando e fazendo uns elogios a uma pessoa que eu sei que ela fala mal dela. E eu estava no banco assistindo essa pregação e me veio ao coração só a única palavra: hipócrita. Pesado, não é? É, pesado. Hipócrita. Quer subir para o altar, quer pregar. E queridos, mais ainda disso, o quanto eu tenho buscado discernimento de espírito, sabe? Porque às vezes a pessoa está te elogiando, está te bajulando, está te dando presente e por trás. E se você tiver discernimento de espírito, querido, você vai identificar. Vai, Deus vai te falar. Mas é aonde eu quero, vamos voltar. Então será que eu não estou dando desculpa para não fazer a obra? Será que está tão ocupado assim que você não pode tirar uns minutinhos e mandar uma mensagem para alguém, ligar para alguém, fazer um vídeo, sei lá o quê? Para, desculpa, isso é desculpa. É desculpa. É desculpa. Vou falar um exemplo básico assim. Foi ontem, eu acho que foi ontem. Ontem. Meu esposo utilizou a jarra, né? A água da jarra. E ele falou bem assim comigo. Eu falei assim, amor, ela não enche sozinha não. A jarra não enche sozinha não. Ele, não, mas eu queria ganhar tempo e tal. Eu falei, preto, 3 minutos você enche essa jarra. 3 minutos. Aí ele foi lá, encheu. Tá entendendo? 3 minutos. Mas aí eu quero ganhar tempo, mas aí, tá entendendo? Para, gente. Tem um monte de gente morrendo no hospital. Tem um monte de gente, seu vizinho, às vezes tá precisando de visita. Cadê a empatia? Cadê a empatia? Alegrai-vos com aqueles que se alegram, chorai com aqueles que choram. Será que realmente eu tô cumprindo? Ou tô só linda pregando sobre isso? Linda falando sobre isso? E a grande testemunha? E eu não digo nem a testemunha da terra não, tá? Eu tô dizendo a testemunha do céu. Espiritual. Porque da terra, às vezes, você pode fazer, vai falar ainda. Então, né?
Vamos refletir sobre isso. E o outro versículo que eu separei é 1 Pedro 3:8, que diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, misericordiosos e afáveis. Misericordiosos e afáveis. Será que eu estou amando? Será que eu estou sendo misericordiosa? Será que eu estou sendo compassiva? E aqui não se engana não, tá? Quando eu falo pra você, eu tô falando pra mim. E tenho certeza que não sou perfeita. E tenho certeza também de que eu estou buscando a quase perfeição em Cristo. Porque perfeição eu não vou alcançar, né? Mas, a André ainda assim faz isso, faz aquilo outro. Ei, querido, no meu íntimo, dentro do meu quarto, no meu aconchego com Deus, eu sei o que eu tô buscando. E louvado seja o Espírito Santo para firmar a minha identidade em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor pela vida da Catiane, minha terapeuta maravilhosa, que a gente trabalha muito essa questão, entendeu? Porque sabe o que eu percebo? Tem gente que é chamado para se calar. E tem gente que é chamado para falar. Não tem? E aí, ó, toma cacetada. Para isso você precisa do Espírito Santo firmando sua identidade. Para isso você precisa de terapia, às vezes, para te ajudar. Eu recorri à terapia. Para que você consiga cumprir o chamado de Deus. E tem hora que eu falo assim, mas Senhor, né? Domingo aconteceu uma situação com relação a algo da igreja. Eu falei, ai Jesus, ó, vou calar, tá? Fala mais nada não. Aí eu penso, mas André, se você não falar, mas tá errada, porque tá errada a situação. Mas é complexo. É complexo, tá? Porque também aí vem a questão da gasto de energia. Eu não quero gastar energia com qualquer coisa. Enfim. Vamos voltar para empatia. Então, queridos, a Bíblia me diz que eu preciso ser misericordiosa. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso. Hoje eu estava conversando com a minha irmã, né? A minha irmã me ligou, a gente troca a questão de pedir de oração. E ela falou, irmã, ora por mim, me ajuda em oração por tal situação. E eu falei com ela assim, irmã, quanto vale a sua paz? A minha não tem preço. A minha não tem preço. Então, querida, é R$100 a mais, é R$50 a mais, ó, paga. A minha paz vale muito. Vale muito. Viver em paz vale muito. Deitar e dormir em paz vale muito. Eu sei o que é ter não, graças ao Senhor, eu estou liberta, mas ter tido uma repreendo da minha vida, ter em nome de Jesus para sempre, eu repreendo. Ter insônia está repreendido, cancelado pelo poder e na autoridade do nome de Jesus. De ter tido insônia, querida, eu sei o que é deitar e não dormir a noite toda. Eu sei o que é ver o dia amanhecer e não ter dormido nada e você ter que trabalhar no outro dia. Eu sei o que é. Então, para mim hoje, a paz que excede todo entendimento, que eu sempre proclamo e vivo, não tem preço. Deitar e dormir em paz e ver o versículo que me diz que em paz eu me deitarei e logo pegarei no sono e dormirei, não tem preço. Não tem salário nessa terra que compre. E é o que eu sempre falo pro Senhor, Senhor, eu sei que foi o Senhor que me devolveu, e eu sei o quanto eu busquei isso em oração, e eu sei o quanto eu busquei isso em jejum, e eu sei que só o Senhor pode ter me devolvido. Mas ninguém. Remédio não pode devolver, terapia não pode devolver, ajuda. Dá pra entender? Mas ir lá no seu subconsciente, inconsciente, na sua alma, na sua mente, e te libertar e te curar, é só o Espírito Santo, e eu vou morrer dizendo isso. Só Ele faz. Mas Ele faz. Ele faz. Ele faz. Então a nossa paz não tem preço. Não tem preço. A minha paz não tem preço. O Senhor me diz que eu tenho que amar, eu tenho que chorar com quem chora. Reflita se você está chorando, se você está dando desculpa. Reflita se você está orando quando a pessoa te pede para orar. E às vezes a pessoa pede para orar e você fala que vai orar e não ora. Está sendo empático? Não está sendo empático. A pessoa está precisando de uma visita na casa dela, você fala que vai e não vai. Está sendo empático? Não está sendo não, irmão. Está sendo hipócrita.
E aí, para fechar, falando sobre Setembro Amarelo, né? Que eu vim toda de pintinho amarelinho. De propósito. Ontem eu e Márcia, maravilhosa, estávamos falando sobre intencionalidade, né? No Face, nas redes sociais. Eu tava falando com ela que tudo que eu ponho nas redes sociais tem uma intencionalidade, tem uma intenção. De repente o outro não vai entender, não vai enxergar, e tá tudo bem. Mas tudo tem uma intenção. Até o prato de comida que eu posto tem uma intenção. Se você prestar atenção no que eu escrevo, tem uma intenção. E aí, intencionalmente, eu vim de amarelo para que nós venhamos a remeter sobre o Setembro Amarelo, e assim eu finalizo. Já passou, André, já passou. Mas todo mundo em depressão já passou? Não passou. Todo mundo no processo com relação à ansiedade já passou? Não passou. As doenças emocionais, as doenças da alma, neste século está muito aflorado. Então nós temos que ficar, ligados mesmo, procurar não gastar energia, procurar evitar fadiga, entendeu? Porque já vivi, né? Já cansei de falar isso na pregação e tal, enfim. Na pandemia eu passei por tudo que você puder imaginar com relação ao emocional. E só o Senhor para ter me tirado. É óbvio que ele usou ferramentas, usou o programa de cura, usou o Duque, usou minha rede de apoio que eu tenho até hoje, usou terapia. Na época precisei sim usar medicação, hoje para a glória do Senhor eu não uso nada. Mas ir lá e fazer, só ele fez, só ele fez e só ele faz. Eu sempre bato na tecla, não tem remédio na face da terra que faria o que Deus fez por mim. Não tem terapeuta na face da terra, não tem dinheiro na face da terra. É por isso que eu falo mesmo dele, eu proclamo mesmo ele, não tô nem aí porque estão pensando, falando, porque eu sei de onde ele me tirou e eu sei o que ele fez por mim. E só ele poderia fazer por mim. Então, sobre o Setembro Amarelo, queridos, será que você está sendo empático com a pessoa que está passando pelo processo da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da insônia? Ou será que você está acusando, dizendo que isso é coisa do diabo, que isso é fraqueza, que isso é fraqueza, que isso é coisa do diabo, que isso é frescura? Tanta coisa péssima eu ouvi quando eu passei nesse processo. Tanta coisa assombrosa eu ouvi quando eu passei por esse processo. E querido, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, nada disso é falta de fé. Nada disso é falta de fé, nada disso é demônio. É óbvio que Satanás vai chegar num momento que a pessoa vai estar tão embriagada pela depressão, tão embriagada pela ansiedade, tão embriagada pela síndrome do pânico. Óbvio que ele vai entrar e ele vai agir. Porque a pessoa já vai estar embriagada. Mas, queridos, não é. E para com isso, já passou da hora. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico são dores da alma. Então, ao invés de você apontar, ao invés de você criticar, e cuidado, porque você pode se encontrar, de repente, lá na frente, na mesma situação, para o Senhor permitir, sabe para quê? Para você entender como é terrível passar por esse processo. Como é triste passar por esse processo. Então, cuidado, eu estou falando por experiência própria. Quantas vezes eu critiquei e nunca imaginei vivenciar um dia na minha vida de depressão, ansiedade, esses troços, tudo. Nunca imaginei. E quantas vezes eu critiquei pessoas que usavam tarja preta. Quantas vezes? E quando eu me encontrei passando pelo processo na pandemia e eu precisei usar, ou Deus ou o diabo, seja lá quem for que me fez lembrar, mas eu lembrei de quem eu criticava. E na minha consciência vinha, tá vendo como é terrível? Tá vendo como as pessoas se sentem quando elas usam? Então, ao invés de você criticar, ao invés de você denigrir a imagem, ao invés de você falar que é falta de fé, ajuda. Às vezes você sentar com a pessoa e bater um papo com ela vai ajudar. Eu tive uma experiência tremenda com uma menina. Tremenda com uma menina. Que estava passando pelo processo da depressão, porque o Senhor falou que Ele iria me curar, me libertar para que vidas fossem alcançadas através da minha vida. E eu falei que o Senhor pode contar comigo, Senhor, porque enquanto eu viver, eu vou proclamar o que o Senhor fez na minha vida.
E eu passei uma experiência tremenda com essa menina. Essa menina, quando eu fui à casa dela, e como eu disse, procurei gente pra ir, não tinha ninguém pra ir visitar. Mas eu entendi que era eu, ela e Deus. Quando eu cheguei na casa dela, eu me vi na época que eu passei pelo processo. Quando eu abri a porta do quarto, ela estava num quarto escuro de manhã, né? E embaixo de uma manta. E eu falei, Jesus, eu sei o que ela está sentindo. E ali ela, a princípio deitada, batemos papo, começamos a conversar. Eu perguntei o que levou ela para aquela situação. E depois ela já foi sentando e eu falei com ela assim, ó, eu vou voltar na sua casa. E agora, da próxima vez, nós vamos pra sala. Eu sei o quanto é difícil. Não é fácil. Eu sei o quanto é desafiador. Você quer ficar na cama. É a cama que você quer. Né? O corpo quer a cama. E aí eu falei com ela, mas antes de sair de lá, nós oramos pela causa que estava trazendo dor à alma daquela mulher. Que era a separação. Foi a separação. E nós oramos, nós reivindicamos e nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor fosse lá e trabalhasse na mente daquele homem. Que o Senhor operasse na mente daquele homem. E para a glória do Senhor, que eu não faço nada. Não deu 15 dias. O homem voltou para casa. E quando eu vi a foto dela, meu Deus. Eu mandei mensagem para a mãe dela e ela falou assim, André, fulano tá fazendo sobrancelha. Um dia eu liguei, mandei mensagem, a mãe falou, ela tá varrendo casa. Eu falei, uau, Vitória, parte 1. Depois, André, ela tá fazendo a sobrancelha porque o marido tá voltando para casa. Vocês têm ideia do que é isso, gente? Isso é Deus. E só Ele faz. Não tem macumba, não tem palavra de maldição, não tem nada que possa impedir o poder de Deus. Quando você está firme com o Senhor. Quando você tem compromisso com o Senhor, com a palavra dele. Então, queridos, para fechar, reflita sobre a empatia. E intencionalmente, eu estou de pintinho amarelo para lembrar que o setembro amarelo passou, mas vidas estão clamando por socorro. Liga para uma pessoa hoje que você sabe que está passando pelo processo da depressão. Ao invés de criticar, vai orar. Apresenta essas pessoas, eu apresento vidas que estão passando pelo processo da depressão todos os dias ao Senhor. E eu tenho visto milagres acontecerem. Queridos, a sua palavra tem poder, impacta o mundo espiritual com a sua oração. E deixa o resto para Deus fazer, que é só Ele que faz. Seja empático, não apenas proclame hipocritamente a empatia sem viver. Seja empático. Seja empático. Chore com quem está chorando. Sorria, se alegre com quem está se alegrando. Porque é isso que a palavra do Senhor me manda fazer. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira. Repleto da paz que excede todo entendimento humano. Filipenses 4, 6, 7 vai me dizer. Não andeis ansiosos com coisa alguma. É coisa alguma. Apresentai a mim as vossas súplicas com ações de graça. E a paz que excede todo entendimento humano. A paz que excede todo. Ninguém consegue entender. Todo entendimento humano. Guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira, repleta da paz que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus. Amanhã nós estamos de volta com mais um pilar. Ontem trabalhamos o pilar da gratidão, hoje trabalhamos o pilar da empatia. E amanhã, deixa eu abrir aqui. Amanhã você já vem preparado. Amanhã nós vamos trabalhar o pilar da legalidade. Legalidade. Não se esqueça, tudo que você plantar, você vai colher. E a partir do momento que você for empático e verdadeiramente plantar empatia, vivenciar a empatia, ó, a lei do retorno. Automaticamente. Você implanta paz, você vai colher paz. Você implanta a oração na vida do outro, querido, pode esperar que a colheita vai ser boa. A lei do retorno, estamos trabalhando sobre isso. Os pilares do retorno, a gratidão, lei do retorno, a empatia, lei do retorno. Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, vai receber o mal. Ponto final. Fique com Deus. Uma excelente terça-feira para nós, em nome de Jesus.